Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esse vídeo aqui é para indicar um livro, né? Alguns inscritos no meu canal sempre me pedem para fazer indicações de livros católicos para uma boa leitura. Eu não sou muito de indicar livros no sentido assim de dizer livros muito conhecidos como alguns best-sellers, né? Mas eu indico livros que ajudam na nossa espiritualidade. Vou indicar, por exemplo, esse livro aqui, né? O Amor da Sabedoria Eterna, de São Luís Maria Grion de Montfort. Nesse livro aqui, São Luís vem tratar sobre como o grande mistério, né? E o grande momento em que a Santíssima Trindade agiu em favor da humanidade. Então esse livro, esse pequeno livro aqui, é um livro de espiritualidade altíssima, onde São Luís apresenta Jesus, não somente Jesus, mas a Santíssima Trindade, mas ele vem apresentar a pessoa de Cristo como a sabedoria eterna, e como esta sabedoria eterna agiu em toda a história. Quando antes da criação, o diálogo entre o Pai e o Filho, ou seja, entre a sabedoria eterna e o Pai, esse diálogo de como seria realizado o plano salvífico, o plano de salvação, aquilo que a igreja chama de a economia da salvação. Então, muita gente diz que São Luís Maria Grion de Montfort é um santo que tem uma espiritualidade puramente e simplesmente mariana, né? Só que esse livro de São Luís, O Amor da Sabedoria Eterna, né? Vem mostrar para nós, e o apresentador do livro diz assim, né? Usando o versículo de Mateus 16, 18: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Aquilo que Jesus disse a Pedro. Ele diz assim a respeito, se tratando do livro O Amor da Sabedoria Eterna, o autor diz assim: e sobre este livro, O Amor da Sabedoria Eterna, poderia ter nos dito o seu autor, São Luís Maria Grion de Montfort. Não é que São Luís disse, o apresentador diz que ele poderia ter nos dito, né? Edificarei a minha espiritualidade, a espiritualidade montfortina. Então, o apresentador do livro diz que São Luís poderia dizer a respeito deste livro, O Amor da Sabedoria Eterna, a respeito do livro, sobre este livro eu edificarei a minha, né, espiritualidade. Então, ele diz aqui também, né, para tirar qualquer dúvida a respeito do caráter cristocêntrico dos escritos de São Luís Maria de Montfort, né? Então, esse livro aqui, ele desnuda, né, e lança por terra qualquer crítico que venha dizer que São Luís Maria Grion coloca Nossa Senhora no centro da sua espiritualidade. Não. Esse livro mostra que a espiritualidade montfortina é cristocêntrica, que Jesus está no centro dela. E quando São Luís escreve, por exemplo, este livro aqui, né, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, São Luís deixa muito claro que a devoção mariana, ela só tem sentido e só deve ser dado ênfase a ela se ela nos levar à sabedoria eterna, se ela nos levar a Cristo. Ele diz no tratado, né, eu não lembro o número agora, mas ele diz no tratado que se essa devoção nos afastasse de Cristo, ela deveria ser considerada anátema, ou seja, maldita. Assim como ele diz que todas as outras devoções marianas e também todas as outras devoções dentro da igreja, se elas não nos levar a Cristo, elas devem ser rejeitadas. E
existe um pequeno livro, esse livrinho aqui, ó, finíssimo, né? É um livro que é conhecido, né? É titulado como O Segredo de Maria. Na verdade, vamos dizer assim, um resumo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então aqui, eu estou indicando para vocês aqui 3 livros de São Luís. Esse, em primeira mão, que é um livro bastante antigo, mas que é um livro de espiritualidade altíssima. Então, São Luís, neste livro, vai narrando para nós, né, de maneira muito clara, a ação da Santíssima Trindade na salvação. Desde quando a Santíssima Trindade e ali o Pai e o Filho no amor, que é o Espírito, se relacionavam e ali eles trabalhavam, né, dialogavam como seria a redenção e como se faria a redenção, mesmo antes do mundo ser criado. São Luís vai dando detalhes aí para nós, né? Ele fala aqui, por exemplo, no capítulo 1, para amar e procurar a divina sabedoria é necessário conhecê-la. A sabedoria é Jesus, tá certo? Depois ele continua, capítulo 2, origem e excelência da sabedoria eterna, né? A origem e excelência da sabedoria eterna. Capítulo 3, maravilhas do poder da sabedoria divina na criação do mundo e do homem. Então aqui ele fala nesse capítulo 3 como Jesus, sabedoria eterna, agiu na criação do mundo e do homem. Aquilo que São João diz lá no 1º capítulo do seu evangelho, no princípio era a palavra, no princípio, poderíamos até dizer assim, no princípio era a sabedoria eterna, e a sabedoria estava junto com Deus e a sabedoria era Deus. Aí versículo 14, e a sabedoria eterna se fez carne e habitou entre nós. Poderíamos dizer assim. Então, ele continua dizendo, maravilhas da bondade e da misericórdia da sabedoria eterna antes da sua encarnação, né? Como Deus, né? Como Jesus é amoroso, como Jesus é misericordioso, mesmo antes de se encarnar, né? Porque a encarnação nada mais, nada menos vamos dizer assim, que a ênfase, né? O clímax da sabedoria eterna e da sua misericórdia antes da encarnação. A excelência maravilhosa da sabedoria eterna, capítulo 5, capítulo 6, os desejos intensos da divina sabedoria em comunicar-se aos homens. Então, o desejo de Jesus se comunicar aos homens, São Luís vai falar desse desejo, né? Escolha da verdadeira sabedoria, saber escolher, né, a verdadeira sabedoria, porque muitas vezes a gente pensa que a sabedoria é ter conhecimento, por exemplo, teológico, ter conhecimento filosófico e assim sucessivamente, e nós achamos que a sabedoria está nessas coisas. O apóstolo Paulo já dizia para nós que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, mas a sabedoria de Deus para este mundo é loucura. São Luís também fala disso no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, sobre esse desejo de buscar a verdadeira sabedoria, né, que é Jesus. E inclusive existe uma oração à sabedoria eterna. No capítulo 8, né? Efeitos maravilhosos da sabedoria eterna nas almas que a possuem, né? Então, as almas que possuem Jesus adquirem efeitos extraordinários, né? A encarnação e vida da sabedoria eterna. E aí ele fala sobre a encarnação de Jesus e a vida de Jesus. A beleza encantadora e a inefável doçura da sabedoria encarnada. Então, ele fala aqui um pouco da beleza de Jesus criança, de Jesus menino, né? Da beleza de Jesus recém-nascido. A doçura no comportamento da sabedoria eterna. A doçura de Jesus nas suas ações. O amor, a misericórdia que Jesus dava, que Jesus colocava em tudo que iria fazer, né? Capítulo 12, né? Principais orações da sabedoria encarnada, em que é preciso acreditar e observar para nos salvarmos. Então ele fala também, capítulo 13, resumo dos sofrimentos
inauditos que a sabedoria encarnada quis padecer por nós. Então ele faz um resumo de todo, né? Ele faz um apanhado, e esse apanhado ele faz um resumo de todo o sofrimento de Jesus. O sofrimento do nascimento na pobreza, o sofrimento de Jesus na casa pobre da Santíssima Virgem, a dificuldade que tinha, todo o sofrimento de Jesus na pregação do Evangelho, a rejeição pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelos sumos sacerdotes e tudo mais, né? Capítulo 14, o triunfo da sabedoria eterna na cruz e pela cruz. Então, a sabedoria eterna de Jesus triunfa na cruz. Às vezes a gente pensa que a cruz é um fracasso, né? Não estou falando aqui daquela fala do Papa Francisco que ele falou ali e distorceram, né? Numa perspectiva humana, a cruz é um fracasso. Mas, na verdade, na perspectiva divina, a cruz não é um fracasso. Foi isso que o Papa Francisco também quis dizer naquele dia, né? Ou seja, o triunfo. Foi ali na cruz que Jesus triunfou sobre Satanás e destruiu definitivamente Satanás e também a morte, né? Capítulo 15, meios para alcançar a divina sabedoria. Aí o primeiro meio, um desejo ardente. É necessário ter um desejo ardente por Jesus para alcançarmos Jesus, sabedoria eterna. O segundo meio, oração contínua, ou seja, sem vida de oração é impossível alguém se aproximar de Jesus e alcançar Jesus, né? Meios para se alcançar a divina sabedoria. E aqui no capítulo 16, ele diz, o terceiro meio é mortificação universal. Ou seja, você tem que se mortificar completamente a respeito das coisas do mundo. No capítulo 17, ele diz, meios para alcançar a divina sabedoria, e ele dá o quarto meio, uma verdadeira e eterna devoção à Santíssima Virgem Maria. Veja, ele diz, uma verdadeira eterna devoção à Santíssima Virgem. Então, para termos uma verdadeira devoção, para alcançarmos Jesus, que é a sabedoria eterna, o quarto meio que ele coloca é uma verdadeira devoção, eterna devoção à Santíssima Virgem. E é por isso que foi escrito este livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, porque existem falsas. E aqui eu deixo para você aí, procura na playlist aí do meu canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para facilitar para você, os falsos devotos da Santíssima Virgem e a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. São duas playlists aí que eu falo sobre os falsos devotos da Santíssima Virgem e falo sobre a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que São Luís descreve no tratado. Deus abençoe você. Vim indicar um livro, acabei indicando 3 livros de São Luís Maria Grignion de Montfort: O Amor da Sabedoria Eterna, O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem e O Segredo de Maria. Podemos dizer que seria um resumo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Deus abençoe você, fica na paz, espero que você tenha gostado das indicações dos livros e leia esses livros. Muitas vezes nós nos preocupamos em ler livros de muita filosofia, muita teologia, livros muito grandes, mas os livros de espiritualidades estão carregados também de filosofia e de teologia. E esses livros mexem conosco porque nos leva a desejar viver o que os santos viveram. Deus abençoe você, fica na paz. Se você não é inscrito ainda no canal, vem aqui, se inscreve no canal, dá uma curtida nesse vídeo, compartilha, vamos fazer esse apostolado crescer. Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até o próximo Indicação de Livros.